Bom, cambada, essa história começa na escuridão, com uma originada bonita e com um teste tão cruel que faz qualquer um sentir medo. Começa por alguém que não busca penitência pelo que fez, mas sim perdão pelo que vai fazer. Se a justiça é cega, ele é seu oráculo, o enviado que suja suas mãos e ainda mais que somente as lava quando o trabalho se encerra. O autor que vaga pelas ruas, atrás do medo, o diabo da guarda, o vermelho na penumbra. Muitos o veem como luz, outros como mal necessário, e até alguns que o veem como o próprio diabo. De dia, um simples advogado. À noite, o juiz, júri e até às vezes, carrasco. Um ser que apesar de cair como um anjo, nunca ficou no chão. E apesar de nunca ter tido asas, sempre voou. Esse é o Demolidor, o diabo da Marvel. O Demolidor é o meu herói favorito. E isso não é à toa. Não é uma escolha aleatória ou só baseada em gosto. É algo que vem da própria essência do personagem e algo muito ligado a mim. Da forma como ele foi construído desde o início. Porque o Homem Sem Medo apareceu pela primeira vez no universo Marvel em 1964, na sua própria revista, intitulada de Daredevil número 1. Criado por Stan Lee e Bill Everett, lendas dos quadrinhos norte-americanos. E é aqui que tudo se inicia. É aqui que nascem todos os conceitos que fazem do Demolidor algo tão único dentro dos quadrinhos, nessas primeiras edições. Porque desde a sua origem, já existe algo diferente ali. Já existe uma tragédia muito silenciosa, que molda quem ele vai se tornar. Diferente de Bruce Banner ou até Peter Parker, que ganham algo por bem ou por mal, o Demolidor troca sua visão por sentidos aguçados a um nível quase sobre-humano, transformando o que seria uma limitação em algo que redefine completamente a forma como ele enxerga o mundo, literalmente e metaforicamente. E isso por si só já carrega uma carga simbólica absurda. E foi a partir daí que o herói começou a se tornar um exemplo de adaptação, dor e como transformar perda em força. Aqui, a gente tem um panorama geral sobre a origem do Demolidor. De como um jovem Matt Murdock perde a visão tentando salvar outra pessoa, de como ele transforma essa tragédia em algo maior, de como a morte do seu pai não só marca, mas define quem ele vai ser pro resto da vida, e de como nasce esse homem dividido entre duas realidades. De dia, advogado ao lado de Fogg Nelson e da sua futura amada, Karen Page, tentando acreditar em um sistema falho, ou talvez até não. E de noite, um vigilante que sabe que esse sistema talvez nunca seja o suficiente. E as primeiras histórias de Stan Lee já deixam isso muito claro. Já definem essa luta urbana, essa própria lenda do Demolidor, essa dualidade, essa personalidade que carrega dor e propósito ao mesmo tempo. Mas, antes de continuarmos, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. Esse aqui é meu canal. E por favor, já de início, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para não perder notificação, deixa um like nesse vídeo, comenta aí e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fez isso? Então vamos nessa. Apesar de toda a genialidade que Stan Lee colocou na sua fase, existe uma obra que pega tudo isso e eleva a um outro nível, que não só reconta, mas aprofunda, que não só mostra, mas faz você sentir. E essa obra é O Homem Sem Medo. Se Stan Lee e Bill Everett já são lendas dos quadrinhos, esse cargo também é muito válido para Frank Miller e John Romita Jr., que fizeram O Homem Sem Medo. Aqui, a gente entende de verdade quem é Matt Murdock. Aqui, a gente vê o treinamento com Stick, a construção da sua identidade, o início da sua relação com Elektra, Karen Page e Fogg Nelson, e o surgimento da sua rivalidade com Wilson Fisk, o rei do crime, que já tinha sido apresentado antes nesse universo, como um vilão do Homem-Aranha, mas que aqui ganha tantas camadas que se torna um dos vilões mais complexos de todos os quadrinhos existentes, e que se torna uma marca registrada do herói. E tudo isso não é só construção de mundo, é construção emocional e a base de tudo que viria depois. A narrativa desse quadrinho me prendeu tanto e me fez amar o Demolidor de um jeito tão incrível
que eu me lembro exatamente de como foi na banca pegar o encadernado desse quadrinho sem saber e sem fazer a menor ideia de quem era o Demolidor. E na mesma hora saber, esse herói é diferente. Esse herói é algo que me inspira de um jeito que nenhum outro herói me inspira. Esse herói é muito, muito especial. Muitos dizem que além de ser cego e ter super sentidos, o poder do Demolidor é atrair, fora dos quadrinhos, ótimos roteiristas. E eu não poderia concordar mais com isso. Ao longo desse vídeo, vocês vão entender como esse herói consegue ter tantas histórias, tantos arcos, marcantes e completamente perfeitos. As narrativas desse herói, além de serem reais, cruas, são inovadoras. Igualmente a um homem que não sente medo. Mas às vezes, para um homem sem medo funcionar, ele precisa de mais impacto. E o Demolidor me impacta de um jeito que nenhum outro herói consegue por ainda mais outro motivo. Isso começa justamente por algo que é muito único dele. Ele é, essencialmente, um herói cristão. E isso muda completamente a forma como a história dele é contada. Porque diferente de outros heróis, como Batman, por exemplo, que também operam na escuridão, mas são movidos por trauma, o Matt Murdock é movido por fé, por culpa, por redenção. E isso torna tudo muito mais íntimo, muito mais humano e muito mais doloroso. Porque a relação dele com a fé não é algo superficial, não é só um traço de personalidade, é um conflito constante, é o que guia e ao mesmo tempo destrói ele. Porque a gente está falando de um homem que acredita em Deus, que acredita em perdão, em moral, em fazer o certo, mas que todas as noites sai vestido como um demônio para fazer coisas que ele mesmo não sabe se consegue justificar completamente. E isso sempre mexeu muito comigo, porque não é só sobre o que ele faz, é sobre o que ele sente em relação ao que faz. É sobre a culpa e dúvida que ele sente. É sobre esse ciclo interminável de errar, se arrepender e tentar de novo, como se a vida dele fosse uma luta constante entre aquilo que ele acredita e aquilo que ele precisa fazer para sobreviver naquele mundo. E o mais forte disso tudo é que ele nunca resolve esse conflito. Ele nunca encontra uma resposta perfeita, porque simplesmente não existe uma resposta perfeita ou até fácil para isso. E talvez seja exatamente por isso que ele se confessa tanto, que ele busca tanto esse perdão, porque no fundo ele sabe que carrega algo pesado demais, algo que não se encaixa perfeitamente dentro da fé que ele segue. E aí, o uniforme deixa de ser só visual e vira um símbolo, porque ele não se veste de demônio por acaso, ele veste isso porque entende que para muitos é isso que ele é, e talvez em algum nível ele mesmo acredite nisso, como se para fazer justiça ele precisasse abrir mão de uma parte de si. E isso me pega de um jeito absurdo, porque enquanto muitos heróis lutam contra vilões, o Demolidor, além disso, luta contra si mesmo, contra suas crenças, contra sua culpa, contra suas próprias contradições. E mesmo assim, ele continua, mesmo sem ter certeza, mesmo se sentindo errado, mesmo carregando tudo isso, ele continua tentando fazer o que é certo. E pra mim, isso é uma das coisas que torna ele tão diferente de qualquer outro herói. Eu posso não ser uma pessoa muito religiosa, talvez até nem acredite muito nisso, talvez não tenha muita fé, mas eu acredito no certo e em fazer o certo. E esse herói tem esse dilema tão moral que me impacta de um jeito tão sensacionalmente inexplicável, que é simplesmente algo perfeito. É simplesmente algo que nenhum outro herói consegue transmitir pra mim em suas histórias. Não importa se seja Marvel, DC, do selo Vértigo, tanto faz. Esse herói é simplesmente único. E puxando esse gancho de fé, puxando o que pra mim é a melhor história do Demolidor da história. E não só a melhor história do Demolidor da história, como uma das histórias mais marcantes e mais perfeitas das histórias em quadrinhos norte-americanos. Eu estou falando de simplesmente Demolidor, a queda de Murdock. Eu me lembro da sensação inexplicável que foi ler esse quadrinho durante 3 noites seguidas aos meus 9 anos de idade. Foi simplesmente uma das narrativas mais complexas e mais bem trabalhada dos quadrinhos. Novamente, Frank Miller é um gênio. E isso não é exagero.
não é a emoção do momento. É porque tudo que o Demolidor representa chega aqui, no seu estado mais puro, mais cruel e mais verdadeiro. Porque essa não é uma história sobre um herói vencendo, é uma história sobre um homem sendo completamente destruído peça por peça, até não sobrar praticamente nada. E o mais assustador é que essa destruição não acontece de uma forma explosiva, não é uma grande batalha, algo que me surpreendeu muito na época que eu li. Não é um confronto direto, é algo lento, calculado, frio e arquitetado pelo Wilson Fisk, que aqui se mostra não só como um vilão, mas como uma força imparável. Alguém que entende que não precisa matar o Demolidor, ele só precisa destruir Matt Murdock, o homem por trás do vermelho. E ele faz isso da forma mais cruel possível. Tudo começa com a Karen Page, e isso por si só já dói, porque não é um inimigo qualquer que entrega o Matt, é alguém que ele amava, alguém que foi importante na vida dele por muito tempo. E quando essa informação chega até o Fisk, começa um jogo psicológico absurdo, onde o objetivo não é vitória. E você vai vendo tudo ruim, a vida do Matt desmoronando, sua identidade sendo exposta para Wilson, sua casa sendo destruída, sua sanidade indo embora aos poucos. Ele começa a duvidar de tudo, de todos, de si mesmo. E o mais pesado é que você sente isso junto com o herói, porque não existe nenhum alívio, nenhuma pausa, é só queda atrás de queda, página por página, como se o mundo inteiro tivesse decidido esmagar aquele homem até ele não conseguir mais levantar. E foi a partir daí que a história começou a me pegar de um jeito diferente, porque ela não romantizava a dor do Matt, ela não transforma sofrimento em um espetáculo, ela só te obrigava a encarar o que significava perder tudo para um herói, o que significava ser reduzido a literalmente nada. E o Matt chega nesse ponto, ele chega no fundo do poço, de uma forma que poucos personagens já chegaram. Ele está quebrado fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E mesmo assim, outra coisa impressionante, ele levanta. E não é uma volta grandiosa, não é aquele momento épico clássico de herói. É algo muito mais silencioso, íntimo, muito mais humano. É um homem tentando juntar os pedaços do que sobrou, tentando se reconstruir com quase nada. E isso pra mim é o que torna a queda de Murdock tão perfeita, porque ela entende que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em conseguir levantar quando não existe mais objetivo aparente para isso. Como tudo acontece, como é desenhado, como é escrito, é sensacional. E isso conecta diretamente com tudo que o personagem representa, com essa ideia de fé, de redenção, porque no fim das contas, a queda de Murdock não é sobre a queda, é sobre o que você faz depois dela. E o Demolidor tem muito disso, dessa ideia quase dolorosa de quebra e recomeço, porque ele cai o tempo todo, mas ele sempre levanta, sempre. E isso não é força física, não é poder, é algo muito mais profundo, é escolha, é insistência, é quase uma teimosia em continuar existindo, mesmo quando tudo diz para ele parar. E a gente vê isso em momentos que definem completamente o personagem, como por exemplo, a morte da Elektra, que não é só a perda de alguém que ele amava, é a perda de uma parte dele. É o momento em que ele entende que não pode salvar todo mundo, não importa o quanto tente. E isso quebra ele, isso fica com ele. E ainda depois vem a morte da Karen Page, que é ainda mais cruel, ainda mais pessoal, porque ela não era só alguém do passado, ela era presente, história, era amor pra ele. E ver isso sendo arrancado dele, mais uma vez, reforça essa ideia de que o Matt Murdock está condenado a perder, condenado a carregar dor, condenado a viver nesse ciclo de amor, perda e reconstrução. E existem vários outros momentos assim, várias outras quedas que moldam quem ele é, que deixam marcas permanentes, não só nele, mas como no leitor. Várias dessas quedas que mostram que o Demolidor não é um herói que passa por dificuldades, ele é um herói que é definido por elas, que é construído em cima delas, que só existe por causa delas. Mas não dá para falar de tudo nesse vídeo. Não dá para destrinchar cada fase, cada arco, cada momento que fez o Demolidor o que ele é hoje. Porque diferente dos outros vídeos que eu fiz aqui no canal sobre quadrinhos de heróis, esse aqui não é só uma análise, não é só uma retrospectiva. Esse vídeo é uma carta aberta. Uma carta aberta para um personagem que me acompanhou, que me marcou
e que me ensinou coisas que eu levo pra vida até hoje. Literalmente, palavra por palavra do que eu acabei de falar. E por isso que eu quis focar nas 3 obras mais importantes pra mim, nas 3 histórias que mais me impactaram, que mais me fizeram entender quem é o Matt Murdock, não só como herói, mas como pessoa. E mesmo assim, ainda falta mais uma obra para fechar isso tudo. Uma que não está nas páginas de um quadrinho, não está nos quadros, não está nos balões de fala, mas que conseguiu capturar tudo isso de uma forma absurda. Uma obra que levou o Demolidor pro audiovisual e fez história. Simplesmente a melhor série de heróis de todos os tempos. Demolidor, a série, não é só mais uma adaptação tentando capitalizar em cima de um personagem popular. É uma obra que entende exatamente o que está nas entrelinhas dos quadrinhos, que entende que o Demolidor nunca foi sobre espetáculo vazio, mas sobre um conflito e uma consequência através da sua humanidade. Porque desde a primeira temporada, ficou claro que existia uma intenção muito bem definida ali, uma direção que nunca busca agradar todo mundo, mas sim ser fiel à essência do personagem. E isso passa por tudo, pela forma como a narrativa é construída, pelo ritmo mais contido, pela violência que não é estilizada por vaidade, mas usada como linguagem, como extensão do estado físico e psicológico do Matt Murdock. E isso é algo que poucas produções de herói têm coragem de fazer. O trabalho do Charlie Cox é um dos pilares disso tudo, porque ele não interpreta o Demolidor como um símbolo, ele interpreta como um homem, alguém constantemente em conflito, alguém que carrega o peso das próprias escolhas. E ao lado dele, o que Vincent D'Onofrio faz como Wilson Fisk é de um nível raro dentro do gênero, porque o Fisk aqui não é uma caricatura de poder, ele é uma construção e uma presença junto de uma ameaça mesmo quando não está em cena. Existe uma tensão constante em torno dele que é absurda e que eleva o conflito dos dois como algo quase existencial. A série também acerta ao tratar seus personagens de apoio com o devido peso. Karen Page e Fog Nelson não orbitam um protagonista, eles influenciam diretamente as decisões dele. Eles são fundamentais para a construção moral da narrativa, e isso evita que a história caia naquele vazio comum de tantas produções que existem apenas em função do herói. Tecnicamente, a direção é precisa, segura e extremamente consciente do espaço que ocupa. Os planos sequência não estão ali como exibicionismo, eles são construídos para reforçar desgaste, continuidade, consequência, e cada golpe tem peso, cada movimentação tem intenção. Isso cria uma imersão que não depende de excesso, mas sim de um controle absurdo e genial. Quando a série avança para a segunda temporada, ela amplia o debate ao introduzir o Justiceiro, e aqui existe uma escolha narrativa muito inteligente. Porque ao invés de transformar o personagem em um mero antagonista, ele é utilizado como contraponto filosófico, como um questionamento direto à moral do Matt. E isso gera alguns dos diálogos mais densos e relevantes da série inteira, sem perder o equilíbrio com a progressão da história. Sério, aquele debate maravilhoso no telhado é de se aplaudir. A presença da Elektra também adiciona uma camada muito mais íntima, mais emocional, e que expande o passado do personagem sem cair em excesso explicativo, mantendo o foco na relação e no impacto que ela causa. Mas é na terceira temporada que a série atinge a sua maturidade completa, porque ali ela abandona qualquer resquício de estrutura convencional e abraça de vez a tragédia, trabalhando diretamente com elementos de A Queda de Murdock e vários outros, colocando o protagonista em um estado de ruptura total, física, emocional e espiritual, e conduzindo essa reconstrução de forma gradual, sem nenhum atalho e sem nenhuma concessão. A introdução do mercenário funciona como extensão desse colapso, não só como uma ameaça, mas como um reflexo distorcido do próprio Demolidor. Alguém que compartilha habilidade, mas não limite. E isso reforça ainda mais o conflito moral e central, não só da série, mas do próprio Matt. E quando você observa o conjunto, sério, a terceira temporada tem momentos tão épicos que até hoje são inesquecíveis pra mim. O episódio focado no mercenário, na Karen Page e aquela cena maravilhosa do confronto final entre Matt Murdock e Wilson Fisk. Até hoje, aqueles gritos, aquelas atuações, aquela direção, aquele enquadramento,
aquela emoção me marcaram de uma maneira inexplicável. Até hoje, um dos melhores momentos de um herói em live action já feitos. E quando você observa o conjunto, essas 3 temporadas, o que se tem aqui não é apenas consistência, é uma coerência, é uma obra que sabe exatamente o que quer ser do começo ao fim, que respeita o material original sem se tornar refém dele, que entende o personagem em sua forma mais essencial e traduz isso com muita precisão. Não é só sobre ser sombria ou diferente dentro do gênero, é sobre ser honesta, e é justamente por isso que essa série se destaca, porque ela não tenta reinventar o Demolidor ou algo do tipo, ela simplesmente entende quem o personagem é. E isso por si só já coloca essa produção em um patamar que poucas obras de herói conseguem alcançar. E com toda certeza, a melhor série de heróis de todos os tempos. E no fim das contas, quando eu olho pro Demolidor, eu não vejo só um herói. Eu vejo um reflexo, algo humano, falho e real. Porque o Matt Murdock nunca foi sobre vencer. E ainda mais, o Demolidor nunca foi sobre vencer. Nunca foi sobre ser perfeito. Ele sempre foi sobre tentar. Tentar mesmo quando tudo der errado. Mesmo quando ele erra, mesmo quando ele perde tudo. E isso é o que mais me pega nele. Porque a vida não é só sobre vitória o tempo todo. A vida é feita de queda, dúvida e muitos erros. E o Demolidor entende isso como ninguém. Ele cai, ele se perde, ele se quebra, mas ele levanta. Sempre levanta. Mesmo sem certeza, sem força e sem fé às vezes. Ele continua. E foi isso uma das coisas que esse herói me ensinou. Que não importa o quão fundo você esteja, sempre existe a possibilidade de levantar de novo. Porque, no fim, ser o homem sem medo nunca foi sobre não sentir medo. Foi sempre sobre continuar, apesar dele. E pra mim, isso é o que faz o Demolidor ser muito mais do que um herói qualquer. Isso faz com que ele se torne o meu herói favorito. Bom, cambada, esse vídeo se encerra aqui. Ele deu um trabalhão pra ser feito, mas eu amei cada segundo produzindo ele. Do roteiro, a narração, a edição, foi tudo uma experiência sensacional. Por isso, eu quero muito agradecer a todo mundo que curtiu, comentou, se inscreveu, compartilhou esse vídeo. De verdade, muito obrigado. Vocês fazem isso valer a pena. Esse vídeo foi realmente muito especial. Eu amo esse herói, eu acompanho os quadrinhos dele há muito tempo, assisto a própria série dele há muito tempo, e de verdade, valeu muito a pena mesmo. Foi muito gratificante fazer essa carta aberta pra ele e pra vocês também aproveitarem tudo isso. Ah, e só um recadinho, me segue lá no Instagram, eu posto reels diários todo dia e seria muito da hora se todos vocês fossem lá dar uma conferida. Bom, cambada, isso era tudo que eu tinha pra falar para encerrar. E como sempre, que a força esteja com vocês.